Então, pessoal, vocês que estão chegando agora, um bom dia. Nós vamos dar início à nossa aula, onde nós vamos corrigir os exercícios da aula passada, voltado a quadriláteros, tudo bem? Então, resolução de exercícios. O nosso foco, pessoal, talvez não vamos conseguir resolver todos os exercícios, mas vamos tentar resolver aqueles mais difíceis, aqueles que os alunos tiveram mais dúvidas. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro exercício nos diz o seguinte: calcule a área de cada um. Um segundo. Alguns alunos entrando agora, pessoal, deixar isso só sintonizado. O exercício me fala o seguinte, esse é o exercício número 4. Calcule a área de cada um destes quadriláteros em metros. Pessoal, esse exercício é um exercício muito bom para a gente estar praticando tanto área quanto unidades de medidas. E assim, eu vi alguns alunos reclamando comigo, falando: professor, mas o meu resultado ficou tão feio, ficou um resultado tão estranho assim. Quando eu falo feio, pessoal, um resultado sem ser os números redondos, ou ser números inteiros. Por que isso acontece? Pessoal, a vida é assim mesmo. Nem sempre você vai conseguir obter números bonitos, perfeitos, inteiros. Às vezes tem alguns números, como dizemos aí, os números quebrados, né, os números decimais. Tá bom? Então, pessoal, iniciando aqui, eu tenho um quadrado. Pessoal, por que eu sei que é um quadrado? Porque ele tem 16 milímetros de um lado e 16 do outro. Ou seja, os seus lados são iguais. Então, eu vou fazer como se fosse a área do quadrado. Detalhe: o nosso exercício quer os metros, em metros quadrados, a área. Você tem duas opções. Ou você transforma os 16 milímetros para metro quadrado agora, ou você multiplica aqui e transforma a área depois para metro quadrado. Fica a seu critério. Eu acho muito mais fácil e viável. Ah, tá, pessoal. A página aí é a 116, tá? Correção dos exercícios. Todo mundo sintonizando a apostila aí, os cadernos, para estar corrigindo junto comigo, tudo bem? Gustavo? Alguma coisa a dizer? Parece que você levantou a mão? Não, tranquilo. Foi sem querer, professor, desculpa. Sem problema, meu amigo, acontece. Então, pessoal, sintonizando aí. Então, eu tenho a área é igual lado vezes lado. Perfeito. Só que o lado, para me transformar ele para metro, eu preciso fazer o quê? Dividir. Deixei a tabelinha aqui, eu tenho milímetros. Vou transformar para metro, eu vou dividir, né? Por quanto? Por 3 vezes 10, ou 1000, né? 10 ao cubo. Perfeito, pessoal? Dividindo 16 por 1000, lembrando aquela regrinha que nós vimos aqui, que você nem precisa dividir, né? Basta você pegar a vírgula e andar com ela 3 casas para a esquerda. Perceba comigo, 1, 2, 3. Ficaria dessa forma aqui, Ou seja, a área desse quadrilátero aqui será 0,016 ao quadrado. Tranquilo? Fazendo isso, a colega até falou que não conseguiu fazer a B. A B nós vamos fazer agora. Fazendo isso, pessoal, nós daríamos esse número aqui, com esse tanto de zero. Tudo bem? Futuramente, vocês vão aprender, provavelmente ainda este ano, que nós não representamos números muito pequenos ou números muito grandes dessa forma aqui não, tá? Observa comigo aqui, todo mundo, muita atenção. É possível nós representarmos esses números aqui da forma decimal, ou na base de 10, tá bom? Ficaria dessa forma aqui, Tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu número, que era meu número significativo, que era 256, coloquei como se fosse 2,56 e voltei aqui, vezes 10 a menos 4, ou seja, esse 10 a menos 4 aqui, basicamente, só significa que eu pego minha vírgula aqui, e voltei 4 casas decimais nela. Deu para entender, pessoal? Não preocupe com essa nomenclatura aqui, tá? A resposta certa é esta mesmo, mas isso aqui é só para vocês verem o que vos esperam. Pessoal, o próximo exercício aqui, é um exercício bem tranquilo. Observa comigo, ele é mais para confundir mesmo. Ele pôs uma raiz cúbica de 8.
Se você prestar atenção, se você lembrar na matemática, com certeza você está estudando isso com a Adriana, ou já estudou isso no passado aí. Raiz cúbica é quando você tem um número que, em vez de ser a raiz quadrada, é o número vezes ele, dando o resultado. Por exemplo, raiz quadrada de 4. 2 vezes 2 igual a 4. Mas a raiz quadrada de cúbica, ou seja, a raiz cúbica, ela nada mais é do que quando você pega esse mesmo número, multiplica por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Tranquilo, pessoal? Então, quando você vê que raiz cúbica de 8, ou, por exemplo, raiz cúbica de 27, 3 vezes 3 vezes 3. Bem, só frisando com vocês aí. Então, ó, é igual a 2 centímetros. Transformando centímetros para metros, eu tenho 0,02 metros. Multiplicando ele por ele mesmo, né, porque é o lado do quadrado, eu tenho aqui 0, esse tanto de 0,4. Ou seja, eu tenho aqui, ó, na base de 10, 4 vezes 10 a menos 4. Lembrando, pessoal, que eu coloco na base de 10 aqui, é sempre o seu número, vezes 10, e eu pego aqui a vírgula, ó, 1, 2, 3, 4. Como é um número menor, a gente põe menos 4. Se fosse um número maior que 1, seria 10 a 4, por exemplo, se tivesse 4 0 com x. Não preocupa, pessoal, que isso é tema para próximas aulas e vocês vão entender. O importante é se o resultado bateu aqui, tá bom? Um outro exercício que alguns alunos reclamaram comigo foi o da letra D. Aí nós vamos fazer aqui para tirar as dúvidas. Ó, a letra D, nós temos um retângulo. Retângulo, a área dele é base vezes altura. Tá aí, tudo bem. Só que a base dele tem uma medida muito estranha e a altura também tem uma medida muito usual. Então, multiplicando isso, pessoal, ó, fica base, que é 18 mais 4, vezes raiz de 2, que é a altura. Aqui, ó, eu vou fazer a propriedade distributiva, ou seja, eu vou multiplicar raiz de 18 por raiz de 2 e 4 por raiz de 2. Ficará desta forma aqui, ó. Pessoal, muita atenção nessa parte que seria matemática básica. Muitos alunos erram isso aqui. Raiz de 18 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que você pegar 18 e 2 e multiplicar, mas dentro da raiz. Tudo bem? Então, ó, 2 vezes 18, raiz de 36. Raiz de 2 vezes 4, 4 raiz de 2. Sabemos que a raiz de 36 é 6 e que 4 raiz de 2 continua da mesma forma. Não é possível somar isso aqui, tá, pessoal? Então, o seu resultado vai ficar desta forma aqui. Se você está muito contrariado e não quer que esse resultado fique feio assim, você pode usar a aproximação de raiz de 2 é igual a 1,4 aproximado. Então, 1,4 vezes 4 mais 6 vai dar aproximadamente aí 11,6. Tudo bem, pessoal? Mas essas duas respostas aqui são válidas. Então, beleza. Desse exercício 4, ninguém mais teve dúvida. É porque os outros, losango, trapézio, são exercícios fáceis. Agora, o próximo exercício que alguém reclamou comigo foi o 5. Tudo bem? Então, virem a página aí, por gentileza, na 118, e vamos resolver junto aí o exercício 5, e você vai conferir se você acertou. Exercício 5. Carlos pretende construir sua casa e comprou um terreno de 25 metros por 12, conforme a imagem aí, né, pessoal? De acordo com as normas de aprovação para a construção de casas em suas cidades, elas devem ser construídas distando no mínimo 1,5 metros próximo ao muro. Ou seja, na cidade de Carlos, você não pode construir sua casa perto do muro. Tem que ser 1,5 metros de distância do muro. Observando comigo que a casa, ou seja, o lote de Carlos é todo murado, significa que eu preciso descontar aí 1,5 em cada lateral. O desenho aí representa a casa de Carlos, seria apenas essa parte marrom aqui. Tudo bem? Então, ó, uma vez que Carlos quer aproveitar o máximo o seu terreno, qual será a área da casa? Então, ó,
O lote dele é 12 por 15. Eu vou chamar deste quadrado menor aqui, ou seja, a casa de cargas de H, a altura, e de B, a base. Perfeito? Você pode chamar do jeito que você achar melhor. Aí, pessoal, eu sei que a altura, ou seja, essa lateral aqui da casa, ó, ela será 12 menos 1,5, porque eu estou descontando o muro do lado de cá, e 1,5 que eu estou descontando o muro do lado de baixo também, ó. Então, essa lateral aqui, ela possuirá essas dimensões. Fazendo aqui, pessoal, 12 menos 3, né, igual a 9. Ou seja, a casa de carga será 9 aqui, ó. Eu tenho bastante aluno chegando um pouquinho atrasado aqui, perdeu o horário. Tudo bem? Aí, pessoal, a mesma coisa vai acontecer com a base, ó. A base é 25, mas como eu tenho que descontar 1,5 de um lado e 1,5 de outro, o pessoal vai para mim 22. Ou seja, a casa de cargas terá 9 por 22. Calculando a área disso aí, ó, nós temos 9 vezes 22, 198 metros quadrados. Perfeito, pessoal? Qualquer dúvida aí, levanta a mão ou pause a aula, tudo bem? Exercício de número 6, pessoal, eu não fiz ele aqui porque eu fiz um bem semelhante na última aula. Caso você tenha dúvida ainda no exercício de número 6, sugiro que você volte à aula passada de quadriláteros. Eu usei ele como exemplo, eu fiz um igualzinho, tudo bem? Então, o 7, que eu também passei na nossa lista. Esse exercício 7 ele é muito tranquilo. A partir do momento que você já saiba alguns princípios básicos do losango aí. Se você não sabe, vai aprender agora. Observa comigo, ó. Ao unir os pontos médios dos lados MNOP, ou seja, ó, unir os pontos médios. O que significa isso? Significa, ponto médio, pessoal, significa que entre M e N, A é o meio. Ele é o ponto médio ou ponto de equilíbrio. Significa que a distância entre A e M é a mesma distância de A e N. Tudo bem? Ele é o ponto médio. D é o ponto médio de MP, C é o ponto médio de PO, e assim sucessivamente, ó, que o exercício está nos falando. Então, a partir dos pontos médios, foram construídos o losango. Foi perfeito? Encontre a área do losango sabendo que o retângulo possui uma área de 24 metros quadrados. Então, observa comigo, ó. Partindo desse princípio, como eu tenho que é um losango, o losango tem uma diagonal menor e também tem uma diagonal maior. E a forma de calcular a área de um losango, basicamente, é diagonal menor vezes a maior dividido por 2. Simples assim. Então, pessoal, eu tenho também um retângulo na minha imagem. E o retângulo é base vezes altura. Agora, olha que coisa interessante. Perceba comigo que a base do meu retângulo tem o mesmo tamanho da minha diagonal maior. Todo mundo percebeu isso? É o mesmo tamanho. Perceba comigo também que a diagonal menor do meu retângulo ele tem a mesma proporção da minha altura do meu triângulo. Ou seja, eu posso substituir isso aqui, ó. A área, eu posso dizer que é diagonal maior vezes diagonal menor. Perfeito? Observando isso, pessoal, olha que coisa interessante. O exercício me dá aqui a área do retângulo. O retângulo é igual a 24. Ou seja, ó, eu não sei quanto que mede a diagonal menor, eu não sei quanto que mede a diagonal maior, mas eu sei que a área do retângulo é igual a 24 e que 24 é diagonal maior por menor. Então, se eu pegar esse valor e substituir aqui, ó, na área do losango, no lugar de D vezes D eu coloco 24, eu tenho então que a área do losango é 24 sobre 2, a área do losango são 12 metros quadrados. Detalhe, pessoal, resolvi nesse método aqui. Mas observa comigo que isso que nós fizemos aqui, ó, sempre vai acontecer. Sempre que você fizer um retângulo que será do lado de fora, ou seja, que toque os pontos de um losango, sempre a área do losango será a metade
metade da área do retângulo. Isso acontece porque é o seguinte, é basicamente por causa da fórmula. O losango não é uma diagonal pela outra dividido por 2? A área do quadrado sempre será a diagonal pela outra. Ou seja, não divide por 2. Portanto, a área do quadrado será 2 vezes, do retângulo, será 2 vezes maior. Tudo bem, pessoal? Então, uma anotação muito importante para vocês aí, ó. A área do losango sempre será a metade da área do quadrado ou do retângulo em questão aqui. Tudo bem? Sempre que te deu a área de um, a outra é a metade. Comentamos isso na última aula, mas é bom reforçar. Pessoal, qualquer dúvida pode parar a aula aí, tudo bem? Um outro exercício, pessoal, que foi passado para casa foi o exercício de número 8, que ele fala o seguinte, ó. Em uma quadra de esportes, será construído um vestiário que ocupará uma área quadrada. Opa! É uma área quadrada, tá, pessoal? Ó, de 64 metros quadrados. Então, eu tenho uma área quadrada, que a área dela é de 64 metros quadrados. A construtora responsável utiliza uma planta baixa cuja escala é de 1 para 50. Qual será a área do vestiário em centímetros quadrados na planta baixa? Pessoal, muita atenção aqui, ó. Exercício típico para cair em Enem, típico para cair em vestibular, concurso. Sei que vocês ainda estão no 9º ano, mas o foco nosso é esse. Tudo bem? É preciso preparar vocês aí para vocês estarem aptos a fazerem esses exercícios aí de letra, tirar de letra. Tá bom? Observa comigo, ó. Eu tenho um exercício que envolve área, que envolve escala. Muitos alunos bons acham que essa escala de 1 para 50, ela pode ser representada na área, ou seja, significa então que a cada 1 centímetro quadrado, cada 1 metro quadrado é igual a 50. Não. Pessoal, anota isso aí, muito, muito, muito importante. Quando te dá uma escala assim, ó, ela só é representada linearmente, ou seja, você não pode usar essa escala para a área. Tudo bem? Então, ó, primeiro passo, então, se eu tenho uma área quadrada de 64, eu vou achar os lados do meu quadrado. Perfeito? Ó, se a área é 64 metros, é um quadrado, logo eu tenho que os lados meus são raiz de 64, ou seja, 8. Então, é 8 metros por 8 metros. Essas são as dimensões da minha quadra. Agora, pessoal, coisa interessante aqui, nós vamos trabalhar com a escala. A escala está 1 para 50. E o exercício me pede em centímetros quadrados. Bastante atenção. Esta escala, ela está em que dimensão? Centímetro, em metro? Alguém? Essa escala é adimensional, ou seja, toda escala, pessoal, ela não tem dimensão. Significa que 1 está para 50. Se colocar metro, 1 metro está para 50. Se eu colocar polegada, 1 polegada está para 50. Então, a escala é adimensional, ou seja, eu posso trabalhar com ela tanto em metros quanto em centímetros. Como o exercício me solicita para descobrir centímetros quadrados, observe o que eu faço. Ó, 1 está para 50, eu vou pegar os meus 8 metros e transformar para centímetro. 8 metros é igual a 800 centímetros. Aí eu posso fazer uma regra de 3 aqui, ó, comparando o meu desenho com a realidade. Assim como a gente fazia em sala de aula. Ó. 1 está para 50, ou seja, 1 centímetro do meu desenho é igual a 50 da realidade. Assim como x está para 800. 800, pessoal, nada mais é do que a lateral aqui, ó, do meu quadrado. Tudo bem? Se não entendeu, pessoal, solicita aí para me explicar de novo. Se a lateral do meu quadrado mede 8, então, transformando para centímetro, 800. Eu vou descobrir x, quanto que irá medir a lateral do meu quadrado no desenho. Fazendo a multiplicação cruzada aí, eu encontro 50x e 1 e 800. Fazendo essa divisão, eu encontro 16 centímetros. Ou seja, ó, bastante atenção. Eu
transformei a minha medida para a forma linear, ou seja, tirei do quadrado, não quero trabalhar com área, até porque eu não tenho referência de área. A minha escala aqui, ó, ela é para metro linear, ou seja, centímetro, metro, tudo de forma linear, sem quadrado. Aí, pessoal, trabalhei com uma lateral só. Essa lateral aqui eu descobri que ela mede 8 metros na realidade, mas no desenho ou no mapa, na planta, ela terá 16 centímetros. Ou seja, ela vai ficar dessa forma aqui, ó, 16 por 16, né? Que não era 8 por 8. Aí nós podemos calcular a área agora, ó. A área dela lá na nossa planta baixa será 16 ao quadrado ou 256 centímetros quadrados. Pessoal, da lista de exercícios que eu passei, essa é a mais difícil, ao meu ver. Se algum de vocês não entendeu, pode estar pedindo para me explicar de novo. Tranquilo? Perfeito, pessoal? Então, tá bom. Exercício de número 9. Pessoal, aqui que não deu um bloqueio no chat lá, por gentileza, dá um toque lá pra gente, tá? Um ouvires faz joias com espessuras fixas e cobra R$ 150 por centímetro quadrado a peça. Muito caro, né, pessoal? Uma cliente deseja que ele faça um pingente em formato de losango, mas ainda não decidiu quais serão as medidas. Observe as duas opções que ela possui. Então, ó, exercício 9 aí. Então, um ouvires, ou seja, uma pessoa que trabalha com ouro, né? Ela vai fazer aí, ó. Ela tem duas opções para estar fazendo uma joia. O cliente que vai escolher. Tem essas duas dimensões aqui. O exercício pede para a gente descobrir quanto essa cliente pagará se optar pela joia mais barata. Então, só de olhar, pessoal, fica difícil, né? Qual que é mais barato, uma vez que o ouvires cobra por centímetro quadrado. Então, o primeiro passo aqui, ó, você pode transformar essas medidas para centímetros, ou você pode multiplicar essas medidas e transformar por centímetro lá na frente. Eu vou fazer o caminho diferente, só para vocês perceberem, ó. Então, para isso, eu vou chamar esta joia de A e este modelo aqui de B, para ver qual vai ser mais econômico. Para mim calcular A é diagonal vezes diagonal sobre 2, porque é um losango. Eu vou transformar, pessoal, vou calcular tudo em milímetros, depois eu transformo para centímetro, tudo bem? Então, ó, eu encontrei aqui 80 milímetros quadrados, fazendo a minha conta aqui, né? Perfeito? Como ele cobra em centímetro quadrado, eu tenho que transformar de milímetro quadrado para centímetro quadrado. Observa comigo, ó, de milímetro para centímetro quadrado, sempre que está ao quadrado, eu preciso multiplicar por 10 ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, eu vou dividir, ó, esse sentido que eu estou fazendo aqui é de divisão, por 10 ao quadrado, ou seja, vou dividir por 100. Dividindo isso aqui por 100, eu tenho então que 80 milímetros quadrados totaliza 0,8 centímetros quadrados. Tudo bem? Eu sei que alguns alunos provavelmente transformaram aqui, ó, 8 milímetros é igual a 0,8 e 20 milímetros é igual a 2 centímetros. Aí você pode transformar aqui e fazer a operação normalmente, tá, pessoal? Eu optei por fazer isso aqui para me trabalhar um pouquinho com transformação de área ao quadrado para vocês verem aí. Então, sabendo que cada centímetro vale R$ 150, operando essa multiplicação aqui, ó, eu encontro R$ 120. Tudo bem? Ou seja, esta primeira joia aqui, ó, ficará no valor de R$ 120. O mesmo nós vamos fazer com a joia B. Pessoal, pausa na aula aí. Marias, todo mundo entendendo aí? Rian, tranquilo? Tá tranquilo, pessoal? Vocês estão muito caladinhos aí, ninguém está perguntando nada. Alguma dúvida?
Gustavo? Tranquilo? Então, perfeito. Pessoal, se não está tendo dúvida, é sinal que está entendendo muito. Vamos lá. Eu tenho aqui a opção B. A opção B é a mesma coisa, né? Vou calcular a área, é 10 por 18, que são as medidas da diagonal. Fazendo aí, né, eu posso simplificar, ó, 10 com 2, 5. 5 vezes 18, 90. Transformando, né, ó, de milímetro para centímetro, vou dividir por 10 ao quadrado, ou 100, sobra para mim 0,9. Multiplicando por 150, que é o valor do centímetro, eu tenho R$135. Então, voltando ao exercício aqui, ó, quanto essa cliente pagará se optar pela joia mais barata? Ó, uma vale 135, a outra 120. Então, ela vai optar pela joia A, porque ela terá uma economia de R$15. Perfeito, pessoal? Dúvidas? Tá tranquilo? Beleza. Exercício de número 10. Em uma praça de formato trapezoidal, será construída uma passarela que ligará os pontos médios M e N dos lados oblíquos conforme representa a imagem a seguir. Pessoal, muita atenção aí, ó. Esse exercício aqui, muita gente talvez me reclamou comigo, professor, falta informação. Na verdade, não. Se os pontos médios aqui, ó, significa que M está no meio de DA e N está no meio de CB. Ou seja, esse ponto aqui, pessoal, nós chamamos ele de base média. Vocês lembram da aula passada? Qualquer dúvida aí, volta lá, assiste um pedacinho que vocês vão entender um pouco mais. Então, ó, observando a área normal do trapézio, não tem como fazer mesmo. Eu não sei a altura não sei a medida dessa base, nem da base menor. Mas observando aqui o exercício, ó, eu tenho a base média. Ele me deu que a base média é igual a 24. Só um negocinho no chat aqui. Não consegui ler a mensagem sua ainda, só um minutinho. Ah, sim, perfeito. Não, tudo bem. Continuando aqui então, pessoal. Opa, acabei saindo da aula, só um minutinho. Voltando no começo, tá? Só um minutinho. É muito slide, né, pessoal? É um trabalhinho, viu? Vamos lá. Aí. Perfeito, então, pessoal. Então, eu tenho que isso aqui é a base média. Por que, professor, que é a base média? Porque ela liga os pontos médios dos meus lados aqui, ó. Tudo bem? A base média tem uma fórmula que calcula ela. É igual a base maior mais a base menor dividido por 2. Ou seja, é a semissoma das bases. Tudo bem? Então, eu sei que a minha base média mede 24. Contudo, então, eu posso dizer o seguinte, a minha área é igual a base média vezes a altura. Por quê, professor? Ó, se eu substituir isso aqui, não é a base, não é a mesma coisa que a base média? Então, eu vou tirar B mais B sobre 2 e vou colocar a base média ali, ó. A minha área pode ser dada dessa forma. Ou seja, essa medida mede 24 e essa 8. Contudo, a área minha é 192 metros quadrados. Tranquilo, pessoal? Continuando aqui, ó, exercício de Enem, exercício 17. Perceba que eu saltei alguns aí, eu saltei o 13, porque eu fiz ele na última aula, tudo bem? Se você tem dúvida no 13, volta lá na última aula, que vai estar bem explicado para você lá. Exercício de Enem, pessoal, tem uma certa complexidade, ó. O jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação em seu caderno de classificados. Para que a propaganda seja fidedigna, a porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida... Nossa, estou lendo muito estranho aqui. Para que a propaganda seja fidedigna, pessoal, eu estou lendo assim porque aqui minha tela fica muito pequena, tá bom?
Por isso que talvez, às vezes, a gente vê um pouco estranho aí. Então, basicamente, como está muito pequeno aqui, eles querem descobrir, sabe, que esta parte aqui será 4% da área toda do jornal, e eles querem saber essa dimensão aqui, ó, quanto que representará 4%, quanto que precisa ser essa medida aqui da altura, esse x, perfeito? Então, pessoal, a princípio, como que nós vamos fazer? Da próxima vez, vou ampliar um pouco essa imagem, que está muito pequeno para ler daqui. A área total é igual a base vezes a altura. Vocês concordam comigo? Então, essa aqui é a área total do meu exercício. Ó, a área total, então, é 260 vezes 400. Ou seja, isso tudo aqui, pessoal, em milímetros quadrados. Era muito interessante eu transformar isso para metro ou para centímetro, no mínimo, mas, assim, as minhas respostas não estão todas em milímetros, então eu vou continuar trabalhando em milímetro. Beleza? Então, ó, fazendo isso aqui, observe comigo o seguinte. Eu preciso encontrar esta área aqui. Eu sei que esta área é 4% do total, ou seja, 4% disso aqui, ó. Fazendo o cálculo, então, ó, vou pôr AM de área menor. A área menor é 4% da área maior, ou da área total. Ou seja, 4%, transformei em fração, né? Vezes, né, o D igual a vezes, área total, isso aqui, ó. Simplificando 100 aqui, pessoal, ó, eu encontrei 4.160. Tudo bem? Multipliquei aqui, dividi por 100 e multipliquei por este número. Tá tranquilo aqui? Então, significa que essa área menor tem essas dimensões. Eu já sei que a área menor é um retângulo e a base dela mede 26. Ou seja, se a base mede 26, observa comigo, ó, 460 é igual a 26 vezes a altura. Ou seja, essa altura aqui, ó. Continuando o meu exercício, perceba que eu isolo minha altura para me descobrir quanto que ela vale e encontro 160. Ou seja, essa alturinha aqui, pessoal, apesar de não estar aparecendo, né? Parece que ela seria só uns 50, uns 100. A medida dela é 160 milímetros. Tudo bem? A resposta certa aí é a letra D. Por fim, pessoal, nosso último exercício aí, ó, é uma historinha muito longa, mas é o seguinte, eles mudaram o esquema da quadra de basquete. Eu não entendo muito bem de basquete, mas quando você vê o exercício aí, você vai entender que esta área aqui, ó, que é um trapézio, eles chamam ela de garrafões. E esses garrafões são dois, né? Um aqui e outro aqui. O garrafão aqui, ele tem formato em trapézio. O exercício me dá as medidas do formato em trapézio. E houve uma mudança para o esquema 2, que muda ali a formato de trapézio, o garrafão passa a ser retangular, tendo esta medida aqui, ó. Ah, tá. A alternativa da 17 foi a letra D, tudo bem? O colega solicitando ali. Então, pessoal, houve essa mudança. Os garrafões eram em trapézio e passou a ser de forma retangular. O exercício, que também é um exercício de Enem, fala o seguinte, ó. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a 1. Então, houve uma alteração, nós vamos calcular elas. Ó. Primeiro passo, calcular a área do meu primeiro garrafão ali, ó. No meu primeiro modelo era um trapézio, então vou usar essa forma, que é a forma do trapézio. A minha base menor media 600, a menor 360. Minha altura, 580. Fazendo essa multiplicação aí, pessoal, ó, perceba que eu simplifiquei 2 por 580 aqui. Eu cheguei neste valor de centímetros quadrados. Não vou transformar para metro, porque as minhas alternativas estão todas em centímetros quadrados. Então, eu estou no meio. É isso que eu preciso. Tranquilo? Continuando aqui, o meu garrafão no meu esquema 2 é um retângulo, então base vezes altura. Sendo assim, calculando, eu encontro este valor aqui. O exercício quer saber quanto que aumentou, ou seja, da minha primeira situação para a minha segunda situação.
Basicamente, eu vou subtrair, então, né? Este valor pelo outro. Encontro aqui, ó, 5.800, ou seja, letra A. Exercício simples, pessoal. Se cair tudo no Enem desse jeito aí, tá bem tranquilo, tá? Então, ó, nós finalizamos por aqui. Ainda temos 1 minuto e meio de aula. Alguém quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Alguém tirou uma dúvida? Foi esclarecedor? Não foi?